A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 24. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Porque esses jovens foram atacados por 2 ursas. Então subiu dali a Betel. E indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. A palavra calvo significa careca. Por que esses jovens foram mortos? Foram mortos por chamarem Eliseu de careca? Foram mortos porque eles estavam tramando algo ruim contra Eliseu? Deus matou esses jovens. Havia mais de 42 jovens ali. Eles diziam para Eliseu subir por causa de Elias ter sido arrebatado, levado aos céus, ou porque Eliseu estava caminhando em uma subida em direção à cidade de Betel. Creio que quando os jovens disseram para Eliseu subir, eles estavam zombando do profeta por causa de Elias ter subido aos céus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Além de estarem faltando com respeito ao zombarem de Eliseu, a Bíblia parece nos dizer que esses jovens também estavam com intenção de causar algum mal contra Eliseu. Talvez só agredi-lo ou agredi-lo e matá-lo também. Eliseu não amaldiçoou esses jovens só por causa de ter sido chamado de careca por eles, mas porque estava correndo perigo de vida. Eliseu percebeu a intenção daqueles jovens que não era nada boa e por isso os amaldiçoou. Eliseu recorreu à proteção divina. A Bíblia não diz de uma forma clara que foi o próprio Deus que fez com que as ursas atacassem os jovens, mas pela intenção dos jovens que não era nada boa contra a vida de Eliseu, com certeza Deus está por trás da morte deles. E se Deus mandou as ursas atacarem aqueles jovens, é porque tem um motivo justo e santo, pois Deus é perfeito e não erra. Esses jovens pagaram com a vida por terem mexido com a pessoa errada e no lugar errado. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Salmo 105, verso 15. Ai daquele que zomba das coisas de Deus e dos profetas de Deus. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. O que seria de Eliseu se Deus não tivesse matado aqueles rapazes? Pelo texto, havia mais de 42 jovens e que as 2 ursas conseguiram pegar só 42 deles. É um entendimento que muitos têm, que havia mais de 42 jovens ali e que as ursas conseguiram pegar 42 jovens. É o que dá um entendimento, não estou afirmando de certeza. Esses rapazinhos não eram crianças ou meninos, eram jovens. A Bíblia não diz a idade deles. Imagina 42 criancinhas num bosque sozinhos, ou mais de 42 criancinhas num bosque sozinhos, não tem fundamento. Então, eu entendo também, assim como outros entendem, que não eram crianças, eram jovens, adolescentes, entre 15 a 17, 18, 20 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A Bíblia não diz a idade deles. Tem quem acredita que esses jovens não foram mortos pelos ursos, eles só ficaram feridos. Só que o texto passa o entendimento que eles foram mortos pelos ursos, ou seja, pelas 2 ursas. Então eu posso amaldiçoar e desejar o mal para os meus inimigos, irmão Fabiano? Não, pois vivemos sob uma nova aliança. Aliança essa feita através da morte de Jesus Cristo no Calvário. Glória a Deus. No Novo Testamento você não vê Deus matando alguém a pedido de um filho seu ou um filho seu amaldiçoando alguém. Jesus quer que seus seguidores amem seus inimigos e orem por eles.
Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu sei, muitas das vezes não é fácil amar nossos inimigos e orar por eles, mas o Espírito Santo nos ajuda a amá-los, orar por eles e perdoá-los. Tiago diz que o crente tem que usar sua língua para abençoar as pessoas e não o contrário. Tiago capítulo 3, versículo 2 ao 10. Irmão Fabiano, o que você me diz de Paulo ter chamado Elimas ou Elimás de filho do diabo? Atos capítulo 13, versículo 10. Paulo procedeu dessa forma porque Elimas ou Elimás estava atrapalhando a sua pregação. O que Paulo fez não foi errado. Paulo não desejou que Deus matasse Elimas. Mesmo assim, por causa dessa atitude de Elimas ou Elimás com Paulo, Deus cegou Elimas por algum tempo. Atos capítulo 13, versículo 11. Tá vendo? Pense 1000 vezes antes de querer atrapalhar ou parar o ministério de um profeta de Deus, ou de zombar e até atentar contra a vida dele. Ninguém poderá parar ou destruir um profeta de Deus enquanto ele não tiver cumprido sua missão. Glória a Deus!